a gente se trata, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal feminino, é, tudo é muito importante, tudo é muito válido, toda a experiência que cada uma passou, né, toda a jornada que cada uma passa, porque eu digo que o desenvolvimento pessoal, eu esqueci até de pôr brinco hoje, é uma jornada, é um passo a passo, é dia após dia, é descobrindo novas coisas. Então, cada mulher vai interpretar cada assunto que a gente traz aqui de uma maneira. E bora lá, então, para o tema de hoje, que eu confesso para vocês que o tema que a gente vai abordar aqui, eu não descobri, eu descobri há pouco tempo. Eu me tornei uma mulher autêntica não faz muito tempo. Como é que vocês estão conseguindo me ver? Me ouvir, que eu tô sem retorno aqui. Mas bora lá. Então não faz muito tempo. E o que a gente vai falar hoje? Como ser uma mulher autêntica. E eu vou falar aqui para vocês 3 hábitos que uma mulher autêntica tem e que independentemente de faça chuva, faça sol, se ela tá triste, se ela tá com raiva, se ela tá com medo, ela realiza. Independentemente do que ela sente, tá? Se é a primeira vez que você tá aqui comigo, fica comigo até o final dessa live, porque eu sempre digo que não tem nada mais poderoso do que uma mulher ser verdadeiramente autêntica. Se você é a primeira vez que está aqui, saiba que eu sou uma mulher muito direta, eu vou direto ao ponto. Eu não fico aqui no início das lives pedindo like, pedindo para vocês se inscreverem. Eu acho que vai muito de cada uma de vocês. O que eu quero aqui mesmo é que cada uma fique à vontade, o mais à vontade possível e que caminhe comigo por sua própria vontade. Porque eu sei que tudo que eu passo aqui tem uma grande valia e eu sei que cada oportunidade que você tem aqui, em cada tema de live que a gente fala, é uma oportunidade para o seu crescimento e assim, de fato, você vai live a live conquistando o seu poder pessoal com tudo que a gente traz aqui, com muita valia, com muito esmero, né? Tudo que eu trago aqui não é de livros, não é só de livros ou de cursos que eu fiz, e sim de vivência. Tudo que eu passo aqui, tudo que eu transmito aqui em transbordo com sabedoria para vocês é com autoridade. Por quê? Porque eu vivi isso. Eu não tirei simplesmente de um livro e vim trazer aqui com vocês. Então, o que eu quero é que você aqui tenha a sua própria vontade e que eu sei que posteriormente, você caminhando junto aqui comigo, né, nessas lives, posteriormente, com certeza, você vai virar a minha aluna. E assim a gente vai poder caminhar mais juntas nessa jornada do autodesenvolvimento. Então, bora lá, sem mais delongas, para a gente começar a destrinchar esse assunto. A primeira coisa, eu tenho certeza que você deve estar pensando aí, Nath, mas o que é? O que é ser uma mulher autêntica de verdade? Hoje as pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é autenticidade. Eu vejo muitas mulheres tentando expor uma autenticidade um pouco grosseira. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou grosseira, eu falo o que eu tenho que falar na cara mesmo, eu faço desse jeito, então quem gostar de mim vai ter que me engolir. Isso não é autenticidade, isso é grosseria. Você querer expor uma verdade absoluta, que você é assim mesmo e não tem o que façam, e não tem o que, e as pessoas têm que te aceitar dessa forma, isso é uma tremenda de uma falta de educação e de uma grosseria. Então aqui eu quero que você aprenda a ser, a ter, a conquistar, porque isso é possível ser conquistado, tá? Não nasce
com uma pessoa. Ah, não, aquela ali é autêntica porque nasceu assim. Não, eu não era autêntica. Eu não era uma mulher autêntica. Eu muitas vezes queria me passar de autêntica e era grosseira. Então, vamos começar aqui já a colocar alguns pontos, a colocar algumas definições assertivas do que é ser uma mulher autêntica. A mulher autêntica é aquela mulher que não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa provar que ela é uma mulher virtuosa, ela não precisa provar que ela é uma mulher inteligente, uma mulher sábia, ela não precisa provar, ela simplesmente é. A mulher autêntica é aquela mulher que respeita, sem grosseria, o jeito que ela é. Ela respeita a sua própria essência. Ela se respeita em primeiro lugar. Ela não tenta fazer nada para os outros que passe por cima de quem ela é. Ela é fiel a si mesma. Você entende? Ela rompe praticamente um padrão. Porque assim, quando a gente fala de padrão comportamental, a gente vai avaliar aí o que está rolando no mundo. Por exemplo, estão falando de uma notícia tal. Tá todo mundo falando dessa mesma notícia. Então, mas você viu fulana, você viu ciclana, você viu o que aconteceu naquela companhia aérea, você viu... A mulher autêntica, ela rompe esse padrão e sai dessa multidão que anda tudo muito junto, padronizado. Então, ela não tem os mesmos comportamentos do que todas as mulheres estão tendo. Ah, você viu que está na moda a calça tal? Se essa mulher não gosta da calça que está na moda, ela não usa só porque está todo mundo usando. Então, ela rompe padrão, tá? Ela gosta de algo, ela faz algo, mas ela não precisa se explicar por isso. Ela não tem essa necessidade de ficar se explicando o tempo todo. Ela simplesmente é. A autenticidade dela fala sozinha. Ela não precisa ficar se explicando o porquê que ela gosta dessa taça de água. O porquê que ela gosta tanto de fazer exercício físico. Ela simplesmente é. Ela não precisa ficar se explicando. Ela não tem medo. Um padrão comportamental de uma mulher autêntica é um dos principais padrões é que ela não tem medo de ser rejeitada. Olha como isso é importante. A gente vive hoje numa sociedade tentando agradar a tudo e a todos, menos a si mesma, por ter medo de ser rejeitada, por ter medo de ser rejeitada na academia, por ter medo de ser rejeitada pelo seu parceiro, pelo seu namorado, pelo seu marido, por ter medo de ser rejeitada pela filha, pelos filhos, e assim ela vai se anulando. Então, a mulher autêntica, já não existe isso para ela. Ela simplesmente é. Ela simplesmente faz com muita elegância, porque os comportamentos dela é muito sutil, simplesmente é. Então é inquestionável, porque ela se respeita. Ela não tem medo de ser rejeitada e ela respeita a si mesma. E isso então é mútuo, porque eu sempre digo que nós somos o reflexo que nós temos dentro. Então, se hoje você não se sente uma mulher respeitada e se sente uma mulher rejeitada, é porque você faz isso com você mesma. E você espelha isso para o mundo e o mundo te devolve isso. Você entende o quão é importante você ser autêntica na sua vida? Quando a gente fala a palavra autêntica, eu quero que você lembre desde o início dessa live, que nós estamos no começo aqui. Autenticidade não tem nada a ver com grosseria. Autenticidade não tem nada a ver com que você impor a força na goela abaixo das pessoas que você é assim. Tem a famosa síndrome da Gabriela lá. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não é sobre isso a autenticidade. E hoje muito a gente se vê aí as mulheres confundindo isso, tá? Então a gente veio aqui para dar
uma clareza sobre a autenticidade, uma elegância, porque a mulher autêntica, ela é elegante nos seus movimentos, nos seus comportamentos e nas suas decisões, porque simplesmente ela se respeita. Parece fácil o que eu estou falando, mas não é tão simples assim você descobrir a autenticidade. Eu confesso aqui para vocês que faz muito pouco tempo que eu descobri como me comportar em ser uma mulher autêntica. Como que eu exponho, como que eu fluo, né? A gente sempre fala assim no flow, como é que você trans, transmuta, desliza entre todas as suas responsabilidades, entre todas as suas máscaras, é a máscara da mãe, é a máscara da mulher. Como que você flui entre essas máscaras que a gente coloca, que a gente, né, introjeta no nosso ser com a autenticidade? Então isso não é muito simples. Por exemplo, a mulher autêntica, se ela gostar de andar com esse controle aqui, ó, na cabeça, meio difícil fazer isso, ó, esse controle aqui na cabeça, se ela gostar de andar com esse controle, ela anda com esse controle na cabeça sem o medo de ser rejeitada por ela estar. E quando você, por exemplo, percebe essa mulher autêntica, tô sendo meio dramática, ou tô sendo meio, né, a flor da pele para fazer esse tipo de exemplo, andar com o controle na cabeça, mas você acaba olhando aquela mulher com aquele controle na cabeça e você acha, uau, ela tá usando um controle na cabeça, mas você acaba achando legal aquilo. Olha que incrível que é a autenticidade. Claro que tem muitas pessoas que vão julgar, mas ela não tá nem aí para isso. Porque ela anda com aquele controle na cabeça numa segurança que ninguém vai ter aquela minoria das pessoas, mas vai ter aquelas mulheres que vai falar: uau, será que não é tão legal? Será que não é legal andar com esse controle na cabeça? Você entende? Porque ela flui naturalmente, porque ela respeita esse controle na cabeça dela. Então, por que é muito importante a gente ter essa autenticidade? Por que, Nath, que é tão importante a gente entender e começar a desenvolver esse padrão comportamental de ser uma mulher verdadeira autêntica? Porque assim, se você for ouvir todo mundo que fala, se a gente for ouvir todo mundo que falam da gente, a gente nunca vai fazer nada nessa vida. Vocês estão entendendo como é importante descobrir essa tua autenticidade e sustentar isso de uma forma fluida, de uma forma elegante? Porque se você não descobrir a sua verdadeira autenticidade e começar a expor para o mundo, vai ser muito difícil você fazer alguma coisa na sua vida, porque você vai estar sempre aberta a julgamentos alheios. E o que você realmente sente, você vai deixar de lado. Você entende? A autenticidade, ela é de extrema importância para que você seja, para que você realize o que você realmente quer fazer. Então, ela é muito importante. É importante que você seja fiel a você mesmo, porque a vida flui mais leve, é mais leve. Você não está suscetível a julgamentos alheios, você não muda de opinião, porque você tem a sua assertividade. Você sabe do que quer, você sabe do que é capaz e assim você sustenta com muita leveza tudo o que acontece na tua vida, porque você sabe o que é importante para você. E o porquê que é tão difícil? Por que, Nath, é tão difícil a gente assumir a nossa autenticidade? Então, primeiro, a gente vai ter que pontuar o que impede você de ser autêntica. Eu acho isso muito importante. O que impede de você expor para o mundo quem realmente você é? Quando você esconde as suas vulnerabilidades. E quando você julga com muito veneno
a si e aos outros. Então essas duas coisas impedem você de ser uma mulher autêntica. Quando você fica escondendo o que você sente para poder agradar fulano, para poder agradar ciclano ou para poder ser aceita, e quando você julga demais as pessoas, e com esse veneno que você julga tanto, você tem medo de ser julgada na mesma proporção. Por que que as pessoas têm tanto medo vamos colocar aqui um exemplo bem simples. Lembra você quando você estava na sua época escolar, ou na faculdade, enfim, e tinha um trabalho para você apresentar lá na frente. Qual era o sentimento que você tinha quando a professora colocava a dinâmica lá que vocês precisavam apresentar o trabalho lá na frente para todo mundo? Não era vergonha? Por que você acha que as pessoas sentem tanta vergonha? Porque elas têm medo de ser julgada com a mesma intensidade com que julga. Hoje, muitas pessoas têm vergonha de palestrar, têm vergonha de subir num palco para poder transbordar o seu conhecimento, porque tem medo do julgamento alheio. Mas esse julgamento que ela tem medo é o próprio julgamento, porque ela sabe o quão cruel ela é quando ela está sentada na plateia. Mas você está vendo a roupa daquela pessoa? Meu Deus, olha como que ela fala. Então eu é que não sou doida de subir ali, de ficar me expondo desse jeito, porque vão me julgar, porque ela tem a métrica dela, o medo de ser julgada, a vergonha de estar ali, é a métrica dela, é como ela julga o outro. É o mesmo veneno. A proporção de veneno que ela julga a outra pessoa, ela acha que a outra pessoa vai fazer a mesma coisa com ela. Então, é muito comum hoje as pessoas terem vergonha de subir para palestrar porque tem medo do julgamento. E tem medo do próprio veneno, porque a métrica dela é essa. Outro exemplo que a gente pode falar, você não assumir a sua vulnerabilidade, eu não estou falando aqui que você tem que hoje chegar e falar assim, ó, fulana, eu realmente tenho, por exemplo, inveja. Tenho inveja da fulana lá. Porque ela fala muito bem, porque ela não tem medo de se expor. Então, isso me dá um pouquinho de inveja. Só que quem é que assume esse tipo de vulnerabilidade? Quase que ninguém. Porque tem medo. Porque hoje, se a gente for falar na palavra inveja, meu Deus, Deus me livre, eu mostrar essa minha vulnerabilidade. Deus me livre, porque a inveja é julgável. Você entende? Meu Deus, imagina como é que vão me olhar e eu falar que realmente eu tenho inveja da fulana. Então, assim, você esconder essa vulnerabilidade, eu não estou aqui falando para você que você tem que sair contando para Deus e o mundo que você tem inveja de vez em quando das pessoas, ou que você realmente julga as pessoas num veneno, numa quantidade de veneno muito extrema. Eu não estou aqui dizendo isso. Eu estou aqui abrindo que você precisa aceitar as suas vulnerabilidades primeiramente com você. Você é a pessoa principal, você é a protagonista. E quando a gente não assume as nossas vulnerabilidades, fica escondendo, a gente não protagoniza na nossa vida. Porque enquanto você não olha para a sua sombra, você não tem condição de curar. Como é que você um dia quer subir num palco para palestrar se você ainda não curou a tal da vergonha? Por que ter tanta vergonha? Porque você tem medo de ser julgada. Então, você faz com os outros o que a tua própria mente faz com você. Por que é tão importante você olhar a sua vulnerabilidade com realidade? Parar de ficar escondendo os seus fracassos, parar de ficar escondendo de si mesma de que você é imperfeita. Porque você julga os outros com uma métrica tão alta e esquece que você mesmo também tem seus tropeços. Como é que você pode julgar? Aí o que você faz? O que é normal a gente fazer quando a gente tem um padrão de julgamento muito alto para o externo? Você fica naquela comparativa. Não, mas fulana foi lá e foi com uma roupa muito ridícula. Eu não, eu jamais, eu vou de preto. Eu vou de preto.
Sabe, você começa a colocar, fazer uma comparação com o outro para tentar deixar a sua vulnerabilidade ou o seu tropeço menor. Mas sabe, quando você olha para o outro, a régua é muito alta, o padrão de cobrança é muito alto, o seu julgamento é muito alto. Aí, para você se sentir um pouco melhor, você vai lá e pega um erro seu, pequenininho, e ó, aumenta do. Opa, olha lá, mas fulana erra muito mais do que eu. Nossa, eu fiz isso, é pequeno perto do erro. Você entende? Então, você perceber isso é fatal para que você comece a olhar, né, a vulnerabilidade do outro, a sua vulnerabilidade sem comparação. Isso é crucial numa mulher que quer ser autêntica. Porque isso quebra um padrão comportamental de que vale a gente ficar julgando o outro numa métrica muito alta. Vale a pena você ficar julgando o outro pelo comportamento que ele tem, sendo que isso é tão prejudicial com você, porque o jeito que você olha para o outro é o jeito que você olha para você mesma. Então, você se julgar com um veneno tão grande é você temer o veneno do outro também nessa mesma intensidade. É uma severidade que você usa para julgar os outros, que você também teme ser julgada a partir desse mesmo veneno. Você entende? Então, assim, você perceber que o julgamento impede com que você aceite a sua vulnerabilidade é uma das métricas, é um dos padrões que a gente precisa começar a desconstruir. E a partir do momento que a gente não tem disponibilidade para ser verdadeiramente vulnerável, a gente nunca vai conseguir ser autêntica. Vou repetir. A partir do momento que a gente não tem disponibilidade para aceitar a nossa verdadeira vulnerabilidade, a gente não vai ser autêntica. E ponto. Então, os comportamentos de uma pessoa que não é autêntica, não consegue alcançar a autenticidade, são simplesmente esses aqui. Eu vou pontuar, vou ser bem clara aqui. Essa pessoa, ela vive falando mal da colega ou de qualquer outra pessoa para poder minimizar a sua vulnerabilidade, o seu problema, o seu jeito de ser. Ela esconde porque ela quer a perfeição. Uma coisa, vocês têm que entender uma coisa, isso é muito sério. E eu falo quase em todos os meus treinamentos. Eu tenho uma aula extremamente falando só sobre isso, sobre a perfeição. Hoje, com as redes sociais, a gente tende a se comparar muito com os outros e a querer e a ter a ilusão de que a perfeição existe. Eu acho que a primeira coisa que você precisava fazer, se você fala muito essa palavra, é tire essa palavra do seu vocabulário. Perfeito, perfeito. Tira isso. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Então, logo, se não chega à perfeição. Cada um tem sua capacidade, cada coisa é do jeito que é. Então, você ficar falando mal para poder minimizar o seu comportamento que não é tão aceitável perante ao seu julgamento de perfeição, não vai te afastar cada vez mais de ser uma mulher autêntica. Então, essa mulher autêntica, ela vive também de máscara. Uma máscara que é impregnada, que ela não consegue nem tirar quando ela vai dormir. Principalmente essa mulher que tem um padrão perfeccionista em tudo. Ela é da hora que ela acorda até a hora que ela dorme, exigindo a perfeição dela mesma e de tudo que rodeia. Então, se não está sendo perfeita aos olhos dela, é julgável. Isso é muito tóxico, não só para os outros, para ela também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A mulher que não tem a sua autenticidade e vive no julgamento, ela não aceita as suas próprias sombras, isso é evidente, tá? Ela não aceita que talvez ela esteja com raiva, não, com raiva, não. Ou ela não aceita que ela esteja com medo, não, imagina eu, uma mulher de 40 anos com medo, não, o que eu tô sentindo é raiva, mas será mesmo?
Será mesmo que você não está sentindo medo? Medo de enfrentar? Medo de encarar, principalmente as suas próprias sombras? Essa mulher sem autenticidade, a mulher sem autenticidade, ela sente que um sobrecarregar, essa semana a gente vem falando muito disso, né? Muito mais pesado do que algumas pessoas, porque ela sempre quer fazer muito mais pelos outros do que por ela mesma. Por essa fantasia aí de querer ser aceita e de querer ser, não ter, de ter medo da rejeição, né? Então, ela nunca admite a sua própria sombra, porque ela é perfeita, ela quer ser perfeita. Como é que ela vai admitir as próprias sombras para ela? Eu não estou aqui dizendo, mais uma vez, não estou aqui dizendo para você sair gritando para o mundo, eu sou uma mulher medrosa, eu sou uma mulher invejosa, eu sou uma mulher... Não é isso que eu estou aqui querendo dizer. Eu estou querendo aqui dizer para que você sente um pouco, pare e analise. Cada situação te traz um poder de cura em relação a qualquer vulnerabilidade que você esteja passando. Então, você aceitar essa sombra, aceitar que às vezes tem situações que estão te trazendo mesmo, é crucial para que você comece essa jornada, para você descobrir quem você realmente é. E quando a gente descobre a autenticidade verdadeira, a gente aceita nossos valores, a gente aceita nossas vulnerabilidades. Porque é a partir do aceitar da luz e da sombra que você vai conseguir evoluir. Tem muita sombra? Sim, realmente sou assim, mas o que posso fazer para mudar tudo isso? E sair desse padrão comportamental de ficar julgando os outros. Não é só pelo outro, é por você. Olha quão tóxica você está sendo com você mesmo. Eu muitos anos vivi assim. Muitos anos eu minimizando meus problemas, se fortalecendo do que o outro é pior. Não, mas olha aqui, ó, olha aqui a outra que fez. Não, eu não faço isso. E eu me engolindo, né? Destilando, tendo que engolir o meu próprio veneno. Você entende? Quando você está muito nesse padrão de julgamento dos outros, você não consegue olhar os seus próprios tropeços com um olhar genuíno para que você consiga transmutar e melhorar todos esses problemas. Enquanto a gente viver nesse padrão, cada vez mais a gente vai escondendo as nossas sombras e reforçando essas máscaras sociais. E cada vez que você reforça essas máscaras sociais, você não consegue encontrar a sua autenticidade. Porque a autenticidade é como eu falei no início da live, é você saber quem é você se respeitar do jeito que você é, com educação e elegância. Sem querer introjetar na vida dos outros de que realmente você é explosiva. Não, não é. Você pode melhorar isso, entende? Então, a gente ter medo de aceitar essas vulnerabilidades nos afasta cada vez mais da nossa autenticidade. Então, vamos lá. O que é que a gente pode fazer? Eu prometi aqui para vocês, então a gente contextualizou aqui, né, os porquês, quem é uma mulher autêntica, por que ter autenticidade, né? E o que impede você de ser autêntica? Se você não conseguiu grudar nada até agora nessa live, eu te peço para você ter um olhar muito humilde para você depois que terminar essa live, principalmente no julgamento com os outros. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Esse olhar que você precisa desenvolver de humildade com as suas próprias vulnerabilidades é essencial, é crucial para a tua vida. Você ter medo de ser julgada e ter medo de ser rejeitada é porque você faz isso com você. Então, bora lá, vamos lá para o primeiro hábito que uma mulher autêntica tem. Vou reforçar aqui de novo. Ela não julga o tropeço dos outros para poder se sentir melhor.
O julgamento, ele é uma espécie de vício. A mulher que busca pelo perfeccionismo e julga as pessoas para poder se sentir melhor, ela é fadada ao fracasso. Sabe aquela coisa de que você começa um curso, não termina, começa uma faculdade, não termina, e daí cai nesse ciclo da procrastinação, e é isso, e aquilo, e vai indo. Chega um momento que você está aí com esse sentimento de que você é nada, você não conquista nada, você está ruim, está se sentindo ruim, está se sentindo infrutífera, está se sentindo pesada. Aí, o que você faz? Você começa a julgar os outros para poder se sentir melhor. E a mulher autêntica, ela sabe que ela não precisa disso. Ela não precisa minimizar as suas próprias falhas por comparação ao tropeço dos outros. Ela não precisa minimizar as próprias falhas e comparar com as falhas dos outros para poder se sentir melhor. Isso não existe. É o primeiro pilar de uma mulher autêntica. Ela não julga o tropeço dos outros para poder se sentir melhor e ponto. Ela não precisa ficar medindo o tropeço dos outros para poder se sentir bem, para poder se sentir superior. Ela sabe que ela também erra. E ela é complacente ao tropeço dos outros. Até porque ela nem está interessada nisso. Porque a sua própria vida, o se respeitar, o se aceitar, o se sustentar genuinamente perante aos outros, perante a sociedade com muita elegância, ela sabe que é isso que importa na vida dela. Ela sabe que isso é o pilar que vai fazer com que ela alcance ser a mulher que ela tanto quer ser. Porque a mulher autêntica, ela sabe quem é e sabe onde quer chegar. E não tem nada no meio do caminho que desvie ela disso. Ela pode recalcular a rota, mas ela não desiste do que ela está fazendo, porque ela sabe o que quer, ela sabe quem ela é. É como eu falei do controle. Ela põe o controle na cabeça dela se ela gosta e vai, e flui. Para algumas pessoas, chega a parecer até normal aquele controle. Chega a querer ser, nossa, que legal, acho que eu também vou usar. Porque ela flui com uma naturalidade, colocando da maneira dela como ela é. E aceita, ela se sustenta. Segundo hábito, isso aqui, já falei muitas vezes sobre isso. Falo no meu Instagram sobre isso. Falo muito sobre isso, na verdade. Aprender a dizer não. Na Bíblia tem uma passagem, não vou me lembrar bem ao certo, mas depois eu posso colocar lá no Instagram para vocês, que é que seu sim seja sim e que seu não seja não. Tem uma frase muito famosa por aí, que bastante pessoas aí da internet falam que é preciso que você fale muitos nãos para que seu sim tenha valor. Voltando, não é você ser arrogante, não é você querer ser engolida, ser introjetada goela abaixo para os outros. Não é isso. Mas é você ser congruente com as suas palavras. Se você realmente quer que a sua boca diga sim. Não que você queira e a sua boca diga não, ou ao contrário. Você não queira e você diga sim só para poder agradar. A mulher autêntica, ela sabe quais são os seus valores inegociáveis e é congruente com a sua palavra. É o que ela sente, é o que ela diz. Com muita elegância, com muita educação. Sem ser mal educada, grosseira. A mulher autêntica, ela não precisa dizer sim para não ser rejeitada. Ela não liga para isso. Porque ela não se rejeita. Então, ela não tem medo disso. Lembra que eu falei que a sua mente faz
com os outros o que ela faz com você? Então ela se respeita, ela sabe seu valor. Ela sabe o valor, os valores inegociáveis dela, por exemplo, na saúde. Se hoje ela começa, hoje o dia internacional de começar a dieta ou de começar a fazer exercício físico. Se hoje ela colocou que ela vai cuidar melhor da sua alimentação, por exemplo, vai ficar lá 30 dias sem comer açúcar. Não vai ser uma amiga ligando para ela que vai tirar ela dessa linha, porque ela sabe que isso vai ser inegociável, porque ela se respeita em primeiro lugar. Ela não vai ter medo de dizer, não, olha aqui, é o seguinte, amiga, eu não vou conseguir ir, porque é o seguinte, eu me comprometi comigo que eu vou ficar 30 dias sem comer açúcar, então eu não posso ir tomar café com você e comer o bolo. Ela não tem medo de que aquela pessoa vai pensar. Ela é convicta nas suas decisões. Ela está pouco se lixando se a pessoa vai julgar ela, se a pessoa não vai querer mais falar com ela. Por quê? Porque ela se respeita em primeiro lugar. Ela não liga, então, se essa amiga vai ficar chateada ou vai ser... Ela fala a verdade e ponto, e acabou. De uma maneira elegante, de uma maneira fluida, porque ela não precisa forçar isso para ninguém, ela simplesmente é, tá? Então a grosseria e a hostilidade não existe também na mulher autêntica, tá? Ela é assim e ponto. Terceiro hábito, ela não se justifica e evolui diante dos tropeços. Então ela não precisa se justificar para ninguém. Ela não precisa justificar o porquê que ela gosta de tomar água. Ela não precisa justificar por que ela é tão focada no seu desenvolvimento pessoal. Nossa, mas como que você entrou? Como é que você tem essa constância de ler? Ela não precisa se justificar por isso. Ela simplesmente faz, independentemente do que ela está sentindo, tá? Hoje, aqui em Curitiba, está muito frio e chovendo. E para melhorar um pouco isso, eu levantei com uma cólica tremenda. Só que o que de fato é importante para mim, que é vir aqui transbordar na vida de vocês, não tem nada que faça eu parar. Não é uma chuva, não é uma cólica, não tem nada que faça eu parar assim, a não ser que um valor inegociável para mim esteja em jogo. Por exemplo, minha filha, meu marido, isso para mim é inegociável. Se algum deles estiver precisando muito da minha presença, por exemplo, se a gente tiver um caso de doença, uma coisa mais grave, isso para mim é inegociável para mim. A minha família é em primeiro lugar. Você entende também a importância de você saber o que é negociável para mim? Mas assim, não é uma cólica, não é uma chuva, não é... Quem que não queria estar na chuva com frio, deitadinha na cama, fazendo o que é gostosinho, o que é confortável? Então, assim, é você olhar para além do que sente. Então, isso é um dos hábitos da mulher inegociável. Ela não procura apontar o dedinho para ninguém, como eu já falei aqui. Ela olha com muita autorresponsabilidade no que ela precisa fazer, mesmo que ela não queira fazer. Porque ela sabe o quão é importante aquilo para ela. Ela não pega todas as vulnerabilidades dela e, levanta o tapete e joga a sujeira para debaixo do tapete. Ela encara no peito o que tem que ser feito, ela encara no peito os problemas. Capenga, vai capenga mesmo. Vai se arrastando, mas ela vai, mas ela faz. Ela não fica apontando o dedinho para o outro e se vitimizando diante de tudo que está acontecendo. Ela tem a inteligência emocional de saber gerenciar os seus acasos. Hoje, se eu não tivesse inteligência emocional, que é o que eu falo tanto aqui fora e dentro dos meus programas, eu teria ficado na cama. Porque quem não tem inteligência emocional se move só pelo que sente. Se estou com preguiça, logo não faço o que tenho que fazer. Se estou com vontade de comer o tal do doce, logo esqueço qual foi o meu combinado comigo mesmo. Então, assim, a mulher autêntica, ela
dá valor à sua própria palavra. Ela não precisa se fortalecer no outro. Ela não precisa falar para o outro o que ela tem que fazer. Ela se respeita em primeiro lugar. Se ela falou que ela não vai comer o doce, ela não come o doce. Porque ela sabe do benefício de tudo isso. Ela sabe do ganhar, o que ela tem a perder se ela descumprir a sua própria palavra. Porque a mulher que não tem autenticidade, ela vive do outro. O que o outro acha, o que o outro faz, o que ela tem. Como é que, se você não se respeita, como é que você quer respeito do outro? Se você se próprio rejeita, como é que você vai expor para o outro de que você não é para ser rejeitada? Como é que você espera do outro o que você mesmo não faz com você? Entende? Então a mulher autêntica, ela olha os seus tropeços, ela olha os seus acasos e gerencia isso. Ela vê isso como uma oportunidade de curar e de evoluir para melhor. Então, gente, esses 3 hábitos, ele é crucial para que você realmente viva a sua verdadeira autenticidade. Então, mulher, comece a praticar isso. Porque a sabedoria sem a ação é a mesma coisa que você não saber. Não adianta você ficar vendo a minha live aqui ou ficar caindo de Instagram, caixinha de pergunta, aí ó, ficar voando aí pela internet, olhando o conteúdo de uma mulher aqui, de um coach ali, de aqui, e não praticar nada na sua vida. Não adianta de nada você saber sem ter a ação. Então comece a praticar esses hábitos que eu passei aqui. Comece a ter clareza de tudo que a gente falou aqui. E deixe que isso comece a introjetar dentro de você e de que você transforme isso em ação. Não seja uma cópia dos outros aqui na internet. Porque hoje está muito comum você acompanhar um conteúdo ou outro, gostar de uma autenticidade. Por que você se conecta com as pessoas? Eu vou te falar. É porque você sente ali algo que falta dentro de você. Você se conectar comigo é porque você percebe algo que está faltando dentro de você. Só que adianta você só olhar isso, admirar e não introjetar e não colocar em ação, em comportamentos? Ou só copiar? Copia um aqui, copia outro ali, sem realmente perceber se isso de fato vem de dentro de você. Então não seja uma cópia, porque enquanto você estiver sendo cópia, você não vai conseguir alcançar a sua autenticidade. Ser influenciável é inegável, é uma coisa normal. A gente ser influenciável, como hoje a gente está falando de uma mulher autêntica. Então, se você é uma mulher inteligente, que eu sei que você vai mudar a sua percepção em relação à autenticidade, porque o que a gente vê, a gente não consegue desver. Isso, em algum momento da sua vida, vai fazer sentido, ou até mesmo hoje, você já vai começar a pensar diferente sobre o assunto que a gente está falando e sobre alguns pontos que a gente colocou aqui. Tá? Então, ser influenciável é inegável, uma coisa normal. Até as pessoas mais autênticas do mundo que você considere aí é influenciável por alguém. Só que ser influenciável não é querer ser uma cópia. Porque enquanto você está querendo ser uma cópia, você não consegue fluir na sua autenticidade. Você não consegue, ter a congruência e um bom senso de se comportar da maneira que você é, da maneira de que você gosta. Não é porque eu ando com o controle na cabeça, pode ser que faça sentido para você também. Mas não é porque eu ande com o controle na cabeça quer dizer que eu seja mais autêntica do que você. Então, assim, você ser congruente, ser fiel e ter bom senso próprio. É saber que existe também, isso é muito importante a gente falar,
É saber que existe também um preço a ser pago por ser autêntico. A gente paga um preço. A gente paga um preço por ser autêntica, a gente paga um preço por não ser autêntica. Mas eu hoje, com toda a convicção do mundo, eu falo para você que eu escolhi ser o preço de ser autêntica. E qual é o preço que eu tive? Porque antes, quando eu não era autêntica, o preço que eu pagava era deitar a cabeça no meu travesseiro e ficar em claro muitas e muitas noites. É você levantar extremamente perturbada, não saber para onde ir. Você não ser autêntica, você levanta querendo fazer as coisas para os outros, não para você. Você gasta toda a sua energia para o outro. Chega no final do dia, você está insatisfeita. Por quê? Porque você não fez nada do que você queria. Você fez simplesmente, você existiu aquele dia para agradar o outro. E esse é um preço muito caro a ser pago. O preço por ser autêntica também não é muito barato, mas eu prefiro pagar esse preço. Quando eu, por exemplo, escolhi ser fiel a mim, às minhas convicções, o que de fato era valor para mim, ser autêntica, eu paguei o preço, por exemplo, de ter poucos amigos. Eu paguei o preço de ser muitas vezes ser taxada de chata. Ah, lá vem a chata. Ah, não, nem vou falar com aquela pessoa, é muito chata. Então, assim, eu acho que ainda até pago o preço por isso. De ser taxada de chata, de ser taxada de sei lá o quê. Eu posso contar numa mão, talvez em alguns dedos de uma mão, quantos amigos eu tenho. Então, esse é o preço que eu paguei. Porque se você hoje está aqui comigo, tá? E é cheia de amigos, talvez essa aula não seja para você, tá? Porque quando a gente tem muito, muito amigo, isso é a minha perspectiva, tá? Isso não é uma regra. Pega aí se faz sentido para você. Se não faz, joga fora. Uma pessoa que é cheia de amigos, pode ter certeza que ela tenta agradar todos eles. É você estar numa rodinha de amigos e a maioria falar: ah, vamos comer pizza. Mas você não quer comer pizza. Mas você aceita todas as vezes. Eu não estou dizendo para você ser inflexível. Não é isso. De vez em quando você pode ser flexível. De vez em quando você pode, vai todo mundo comer uma pizza. Ah, não, eu não vou comer pizza porque eu não gosto de pizza. Não. Você quer comer a sua salada? Come a sua salada e depois vai com a galera comer a pizza. Mas não é todas as vezes você se anular para querer agradar todo mundo. Então é impossível uma mulher com uma autenticidade verdadeira ser cheia de amigos. Porque a autenticidade é pagar o preço de muitas vezes você desagradar o outro para poder se agradar. De muitas vezes você vê o que é importante para você. E o outro que lide com a frustração dele de eu não ser a pessoa que ele quer que eu seja. Então a autenticidade é parar de tentar se encaixar, sabe? Na vida das pessoas. Ou fazer com que elas se encaixem na sua. A autenticidade é também deixar o outro livre. É também respeitar o bom. Você gosta de pizza, eu não gosto de pizza e tá tudo bem assim. Você gosta de carne, eu não como tanta carne e tá tudo bem assim. É fluido isso. Eu muitas vezes confundi a autenticidade com introjetar a minha verdade. Então é fluido, a autenticidade é simplesmente é. E é muito natural. Então, ser autêntica é sair desse efeito manada aí. Quer ver uma dica? Dica, conselho, não sei o que é que você possa pensar. Nossa, a gente já está chegando em 1 hora, vamos ter que encerrar aqui. Eu não sei o que você possa pensar sobre o que eu posso te dar aqui. Então, quer saber se você está sendo autêntica ou não? Perceba.
se você está no efeito manada. Tá uma série lá super evidente no Netflix. Tá todo mundo falando disso. Tá todo mundo assistindo e tal. Você tá nisso? Se você tiver nisso, todo mundo assistiu, eu também vou assistir. Todo mundo tá falando. Semana passada vieram me falar sobre um cachorro que tinha morrido numa companhia aérea e tal. E eu fiquei assim, tipo, e a pessoa falava assim, nossa, você não ficou sabendo disso? Não, porque eu não vejo notícia. Eu não fico em site de notícia buscando a notícia, eu estou preocupada com outra coisa. Mas você é uma alienada. Me julguem do jeito que quiser. Porque eu saber que uma companhia aérea, né, teve um descaso, qual é a minha contribuição nisso? A não ser ficar mal. A não ser, você entende? Então a notícia é uma forma de você ficar se alienando e se distraindo do que você realmente tem que fazer. Tô me sentindo um desconforto aqui, ó. Vou rolar meu feed aqui na notícia, vou ficar vendo notícia. O que a notícia tem? O que o futebol tem para te agregar? O que eu saber que uma companhia aérea teve um descaso? O que é que ajuda tudo isso? Eu estou focada no que realmente importa. E não é querer ser desleixada com que... Não, gente. Mas cada um cuida da sua vida. Cada um tem que fazer o que é bom para você. A companhia aérea vai vir aqui, a notícia vai vir aqui resolver o que você tem que resolver? Não. Você está gastando a tua energia em coisas que não é. Você está se alienando. Você está vivendo no efeito manada. Então, quer saber se você está na autenticidade? Está vivendo no efeito manada? Já não está sendo autêntica. Analise a forma como você pensa. A forma como você se sente. A forma que você reage, se expressa para o mundo. Está sendo congruente? Você está sentindo você realmente está sentindo que você não deve ir naquele lugar e está indo? Não está sendo autêntica. Agora, está sentindo, está se expressando da mesma forma, está falando o que está dentro, está no caminho da autenticidade. Então, lembre-se que a autenticidade não tem nada a ver com ser mal educado. Não é se orgulhar dos seus vícios e defeitos, e sim olhar com maturidade, bom senso e educação para resolver tudo isso. A autenticidade tem a ver com ser legítima e natural. E hoje eu usei a palavra elegância aqui, tá? Gente, esse foi o tema da nossa live. Autenticidade, vamos lá, repetir de novo. Autenticidade não tem nada a ver com ser arrogante e mal educada, e sim com naturalidade e legitimidade. Você tem várias formas de expressar, e quando você realmente você tem uma elegância. Não vou. Não quero. Tem flexibilidade também com o que realmente importa. Gente, vamos lá para os avisos da nossa live. Em junho, a gente começa o nosso novo lançamento do Desperte o Seu Poder. É um movimento que a gente irá transformar a sua autoestima, o seu autodomínio, a sua autenticidade, a autorresponsabilidade. O Desperte o Seu Poder é sobre isso. Autoestima, autodomínio, autorresponsabilidade, autenticidade. Para que você consiga, de fato, se tornar a mulher potente e construir a sua verdadeira autoestima. Eu tenho certeza que você sempre quis isso e assim a gente vai trabalhar no Desperte Seu Poder, tá? A gente vai desmistificar muitas coisas de autorresponsabilidade. Vai ser um programa incrível, tá? E em junho a gente começa todo esse processo. Eu já gravei 2 aulas gratuitas para vocês, tá? Fiquem atentos que a gente vai começar a abrir a lista e eu vou disponibilizar essas 2 aulas. Uma eu estou falando sobre a clareza, o poder de você ter a clareza das coisas que você precisa ter para que você avance. Às vezes você está focado em alguma coisa, está achando que é aquilo ali, mas não, você precisa ter clareza de alguns pontos, um passo a passo da clareza para que você consiga despertar o seu poder. E a outra aula eu disponibilizo para vocês, né, um passo a passo para que você realmente desperte o seu poder com uma inteligência emocional. Pela primeira vez eu vou vir aqui falar de forma bem aberta, né, o que eu falo dentro dos meus programas, mas eu vou disponibilizar gratuitamente para você
a inteligência emocional, para que você comece essa jornada do Desperte Seu Poder. E assim que você entre para dentro do programa, você já entre já calcificada. Você já entre com um cimento meio, sabe? Quando a gente está fazendo o pilar de uma casa, o fundamento daquela casa, para que você já não entre tão despreparada e consiga aproveitar muito mais, né, o programa, porque não adianta de nada você entrar lá no programa e ficar meio perdido. Então, essas 2 aulas eu vou disponibilizar já para que você comece a ter clareza e já entre com um nível de consciência maior para dentro do programa, tá? Então, eu te espero lá no Instagram, onde eu mostro a minha rotina um pouquinho mais de perto. E um grande beijo e até a próxima live.